Você já viu esse bonequinho esquisito chamado Labubu? Ele parece fofinho, né? Cabeçudo, peludinho, aquele sorrisinho torto de quem aprontou alguma coisa. Mas e se eu te dissesse que esse brinquedo pode não ser tão inocente quanto parece? Na verdade, tem algo errado com ele. Muito errado. Tem gente dizendo que ele anda sozinho durante a noite. Outros juram que ele sussurra palavras estranhas enquanto você dorme. Sabe qual que é o mais assustador, gente? Alguns acreditam que dentro de cada Labubu vive a alma de uma criança desaparecida. Você não entendeu errado, gente. As teorias estão muito malucas surgindo por trás desse bicho. Ele não é só mais um brinquedo da moda. É uma lenda viva. E muitas teorias dizem que talvez seja uma maldição disfarçada de pelúcia. E no vídeo de hoje a gente vai juntos descobrir a verdadeira origem do Labubu. As histórias mais assustadoras que envolvem florestas amaldiçoadas, pactos antigos, símbolos escondidos e o tal Labubu Supremo, que é uma criatura gigante que comanda tudo por trás das sombras. Vamos falar de teorias bizarras, desaparecimentos reais, rituais esquisitos e o pior, coisas que podem estar acontecendo na sua casa agora mesmo sem você perceber. São teorias que podem ser ou não ser verdade. Então se você for corajoso, se prepare e vem comigo porque o vídeo de hoje tá maluco. A noite em que tudo começou. Gente, em março de 2025, na Mesopotâmia, uma noite abafada, mas aparentemente tranquila. O relógio marcava 11 da noite. A rua estava vazia, o ar parado, e só se ouvia de vez em quando o som de algum gato brigando por comida ou de folhas secas arranhando o asfalto. Dentro de uma loja de brinquedos antigos, o único som era o tic-tac do relógio pendurado atrás do balcão e o barulhinho do ventilador girando preguiçoso. E lá dentro, o seu Zahir, um senhor de bigode torto e aparência cansada, fazia o fechamento do caixa. Era uma daquelas lojinhas cheias de bonecas de porcelana, trenzinhos de ferro, ursinhos empoeirados e robôs enferrujados dos anos 80. Mas ninguém mexia muito ali. A maioria dos brinquedos era só pra enfeite, ou pra assustar. Gente, a noite seguia normal, até que o vento começou a soprar do nada, mesmo com as janelas todas fechadas. Um vento gelado, diferente. As luzes das lojas piscaram levemente. O ventilador parou por um segundo, então um som seco ecoou pela loja. Algo caiu da prateleira mais alta. O seu Zahir se assustou e foi ver. No canto da loja, entre uma pilha de caixas velhas e um estante de bonecas antigas, havia um brinquedo caído no chão. Ele reconheceu na hora. Era um boneco Labubu. Mas não era um desses moderninhos que a gente vê no TikTok. Era um Labubu antigo, de edição rara, coberto por uma pelúcia meio desbotada e um sorriso torto. Daquele tipo que parece simpático, mas também que parece estar escondendo alguma coisa. Tipo um segredo ou um dente a mais. O Zahir se abaixou para pegar, meio sem paciência, mas no exato momento que ele encostou os dedos no boneco, ele ouviu um sussurro, bem baixinho, bem perto do ouvido. Como se alguém estivesse ali do lado dele falando em uma língua que não era humana. Sons esquisitos, palavras enroladas, como um latido misturado com assobio e um estalo de dedo. Um som que não parecia vir de fora, mas de dentro da cabeça dele. Gente, isso é muito bizarro, mano. Como assim? Tipo, o cara sentiu como se tivesse vindo de dentro da cabeça. Assustado, ele olhou em volta rápido pra ver quem tava falando com ele. E não tinha nada. A loja tava vazia. Nenhuma porta aberta, nenhuma sombra estranha. Só o som abafado do ventilador tentando voltar à vida. Mas tinha algo errado. O Zahir olhou de novo pro chão e lá tava o Labubu, encarando ele. Ou melhor, os olhos do boneco pareciam diferentes. Antes eram de plástico, foscos, comum, mas agora brilhavam um pouquinho, como se tivesse acabado de piscar. Ou pior, como se tivesse acabado de acordar. O Zahir deu um passo para trás sem nem perceber, e nesse passo, ele esbarrou em outra caixa e derrubou mais um brinquedo. O barulho ecoou alto no silêncio da loja, fazendo ele dar um pequeno grito abafado. Sim, o velho gritou, e não dá nem pra julgar, eu também gritaria. Ele pegou o Labubu com cuidado, meio com nojo, meio com medo e colocou de volta na prateleira. Mas a sensação não passava, gente. Sabe aquela impressão de que tem alguém te olhando? Essa sensação é muito agoniante. Era exatamente isso que ele tava sentindo. O boneco não tirava os olhos dele. Ou pelo menos era isso que parecia. O Zahir trancou a loja naquele mesmo instante. Nem terminou o caixa, nem desligou o ventilador. Ele só saiu andando rápido, quase correndo, com a chave tremendo na mão. E naquela noite ele não conseguiu dormir, porque no fundo da mente dele uma pergunta começou a ecoar sem parar. Aquele boneco tava respirando. Um demônio camuflado? Muita gente acha que o Labubu é só um brinquedo fofo, de olhos esbugalhados e um sorrisinho torto. Um chaveirinho, uma pelúcia ou um boneco de enfeite. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa carinha simpática pode existir algo muito mais sombrio? Tem gente dizendo que o Labubu não é só um brinquedo, é um portal, um recipiente, um esconderijo, que ele carrega uma energia estranha. Tipo a Annabelle, gente. É mais ou menos a mesma coisa que o povo tá fazendo teoria. A Annabelle. Estão querendo deixar o Labubu igual a Annabelle. Gente, o povo fala que ele é diferente de qualquer outro brinquedo moderno.
que não importa se ele é novo ou antigo, se você comprou na loja ou ganhou de presente, ele sempre dá a mesma sensação, uma mistura de fofura e medo. Parece exagero? Pois saiba que tem teóricos da conspiração jurando de pé junto que o Labubu foi inspirado no antigo capiroto da Mesopotâmia, chamado Pazuzu. Sim, o mesmo Pazuzu que inspirou o capiroto do filme Exorcista. Um dos piores filmes, gente. Se você nunca assistiu, não assiste, sério. Eu tenho trauma desse filme até hoje, eu assisti criança, mano. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tô brincando, não, é sério, não assiste isso não. Gente, é basicamente um espírito ancestral associado a doenças, desastres e possessões. E o mais curioso, a região onde o Pazuzu era cultuado é a mesma onde surgiram os primeiros relatos de brinquedos vivos, que se mexiam sozinhos ou cochilavam à noite. Coincidência? Talvez, mas o mistério não para por aí não, gente. Tem um outro povo que acredita que o Labubu, na verdade, veio de uma floresta na Europa. Uma floresta isolada, que é coberta por neve quase o ano inteiro. Um lugar onde, segundo as lendas locais, crianças começaram a desaparecer há séculos. E o mais bizarro, essas crianças nunca foram encontradas. Nada de pegadas, roupas ou pistas, só sumiam. Até que começaram a aparecer relatos estranhos. Lenhadores e moradores diziam ter visto entre as árvores criaturinhas pequenas e peludas, de olhos grandes e sorriso esquisito, pulando e se escondendo na mata. Gente, elas não falavam nada, só riam. Riam com vozes infantis, riam como se soubessem de alguma coisa que ninguém sabia. Alguns diziam que essas criaturas eram as próprias crianças desaparecidas transformadas por alguma força mágica ou maldição. Outros acreditavam que elas eram servos de algo muito maior, um ser oculto, escondido no coração da floresta. Um monstro de garras longas e olhos flamejantes que comandavam esses pequenos seres como se fossem seus ajudantes, e que eles saíam à noite para buscar novas vítimas. Gente, anos depois, essa lenda foi esquecida, até que um artista apareceu dizendo que se inspirou em sonhos e pesadelos antigos para criar uma nova linha de brinquedos. O nome desse artista? Kazim Long. E o boneco que ele criou? O Labubu. Ele é basicamente o criador do Labubu, gente. A aparência bate com perfeição. Orelhas grandes, olhos arregalados, dentes afiados, corpo peludinho e sorriso um pouco perturbador. Agora junta tudo isso, um demônio ancestral que sussurra nos ouvidos, uma floresta cheia de criaturas que eram crianças e um brinquedo que, segundo relatos, muda de lugar sozinho e brilha no escuro quando ninguém tá olhando. Tem até quem diga que se você deixar o Labubu perto da cama, virado pra você, ele pode se mover um pouquinho durante a noite. E quando você acordar, ele vai estar só 1 centímetro mais perto. De novo, gente, pode ser lenda, mito, pode ser tudo mentira, gente, fake news da internet. Mas se for verdade, então o Labubu não é só um boneco. Ele é um capiroto camuflado, disfarçado de brinquedo fofo, esperando a hora certa para abrir os olhos e nunca mais fechar. A lenda de Noélia. Essa história tá rodando na internet tem um tempo, gente. Ninguém sabe se é verdade, ou se é mentira, ou se foi alguém com imaginação demais. Porque a gente sabe que na internet é cheio de teoria. O povo ama colocar terror em tudo, mas nunca dá pra saber, porque algumas coisas podem ser verdade. Mas, sinceramente, ela é assustadora demais pra ser ignorada. Tudo começa há muitos séculos, numa vila isolada nas montanhas da Europa. Lá vivia uma garotinha chamada Noélia, sei lá. Ela era curiosa, esperta e um pouquinho teimosa. Ela adorava explorar os campos, subir em árvores e ouvir histórias antigas que moradores mais velhos contavam nas noites frias. Mas tinha uma história que ela nunca levava a sério. A lenda da Floresta Proibida. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, que ninguém devia entrar lá, principalmente crianças. Por quê? Porque quem entrava não voltava. As mães alertavam, os professores alertavam, até o padeiro da vila alertava falando: nunca vá pra floresta, Noelia, é perigoso, ela atrai crianças como você. Mas ela ria, gente, ela achava tudo isso uma bobagem. Até que um dia, a curiosidade foi mais forte. Noélia entrou na floresta. No começo tudo parecia calmo. As árvores dançavam com o vento, o chão estava coberto de folhas secas e o som dos passarinhos faziam parecer que não tinha nada demais ali. Mas então, algo se mexeu, atrás de um arbusto. Era pequeno, peludo, com olhos grandes e brilhantes, orelhas pontudas e um sorrisinho estranho. Um sorriso daqueles que não dá pra saber se é fofo ou assustador. A criatura não falava, só olhava. Noélia, sem medo nenhum, ofereceu um pedaço de pão que tinha no bolso, e ele aceitou. Devorou em segundos. A Noélia falou: você é engraçadinho, como você se chama? A criatura inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender, e depois respondeu com uma voz baixinha, quase um sussurro: Labubu. E foi aí que tudo começou. Noélia passou a voltar todos os dias. Sempre encontrava o Labubu no mesmo lugar. Levava frutas, doces, brinquedos pequenos. Eles se divertiam juntos. Brincavam de esconde-esconde, pulavam nas folhas, observavam formigas. Mas com o tempo, outros começaram a aparecer. Primeiro eram 2, depois 5, depois dezenas. Todos muito parecidos com o primeiro. Todos com olhos que pareciam acesos.
Eles não se aproximavam, só observavam de longe, em silêncio. Mas dava pra sentir alguma coisa ali, gente. Alguma coisa não tava certa. E a Noelia também sentiu. Ela parou de visitar a floresta por uns dias. Começou a ficar mais quieta, distraída. Acordava de noite com calafrios. Então, numa noite fria, ela ouviu um barulho na janela. Era um toque bem leve, como se unhas arranhassem o vidro devagarzinho. Ela se aproximou, puxou a cortina e lá estava ele. O primeiro Labubu, com o mesmo sorriso, parado na janela. Mas aí, ele não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de olhos brilhantes flutuavam na escuridão, silenciosos, parados, olhando direto para ela. E então, uma voz surgiu no escuro. Você tem que vir com a gente. Noelia tentou gritar, mas sua voz falhou. Correu para acordar os pais, mas quando voltaram à janela, não havia mais nada lá. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. Nenhuma pegada, nenhum sinal, nenhuma resposta. Dizem que a floresta a engoliu. Outros dizem que ela foi levada. E tem até quem acredite que ela ainda tá lá, em algum lugar, transformada. E o mais assustador, alguns moradores afirmam que em certas noites ouvem risadinhas vindas das árvores. E entre os galhos, veem olhos brilhantes observando a vila. Será que a Noelia é uma delas agora? Gente, tá repreendido. O monstro dos Labubus. Dizem que por trás de toda criatura fofa existe um segredo sombrio. E com os Labubus esse segredo tem nome. Labubu Supremo. Um ser gigantesco, monstruoso que vive escondido nas profundezas da Floresta Proibida. Gente, ninguém sabe exatamente como ele é, porque quem viu de verdade nunca mais voltou para contar. Mas de acordo com os poucos relatos de moradores antigos e caçadores que se perderam nas trilhas, o Labubu Supremo é uma criatura imensa, com mais de 5 metros de altura, olhos que brilham no escuro como lanternas, e um corpo coberto de pelos negros como a noite. Ele tem garras longas, curvas, capazes de cortar troncos como se fossem palito de dente. Seus dentes são tão afiados que parecem que foram feitos para rasgar a alma. Sim, porque, segundo a lenda, ele não come carne, ele se alimenta de almas. Mas ele não sai por aí caçando, ele não precisa, ele tem seus ajudantes, os Labubus pequenos. Esses que a gente acha fofinhos, que parecem brinquedos inocentes, com carinha de me adota, por favor. Na verdade, eles são os caçadores do chefe. Gente, vale lembrar de novo, eu vou lembrar isso várias vezes, é tudo isso só teoria, gente. Não precisa decidir, falar assim, meu Labubu é um capiroto, é tudo teoria. Aqui o vídeo é sobre contar teorias que pode ou não ser verdade. Eu espero que não seja. E segundo a teoria, esses Labubu pequenos, eles têm uma missão muito clara: achar crianças humanas e ganhar a confiança delas, e depois levá-las até o Labubu Supremo. Funciona assim: primeiro eles aparecem de forma sutil, você vê um bonequinho caído na calçada ou encontra na sua cama e pensa que alguém te deu de presente. Ele fica quietinho, paradinho, até você começar a se apegar. Você dá um nome pra ele, tira foto, leva pra escola, dorme abraçado, e é nesse momento que ele começa a te estudar. À noite, enquanto você dorme, ele anda pela casa, sussurra palavras estranhas, verifica se você tem medo e também se você tem alguma fraqueza. Ele anota, não literalmente, né? Ele não tem um caderninho pra ficar anotando, mas você entendeu, ele decora. E quando chega o momento certo, ele manda um sinal, um tipo de chamado, e os outros Labubu aparecem. Então, eles te levam. Tem uma história que viralizou na internet em 2023. Um caso esquisito que aconteceu na Romênia. Um garoto de 9 anos chamado Laszlo ganhou um boneco Labubu de presente da tia. Uma tia que estava viajando na China. Era uma versão roxa com detalhes prateados. No começo tudo parecia normal, mas depois de algumas semanas os pais dele começaram a perceber coisas estranhas. O boneco mudava de lugar sozinho. O garoto dizia que o amiguinho roxo contava segredos pra ele enquanto dormia, e à noite sussurrava o nome dele. Até que numa madrugada chuvosa o menino simplesmente desapareceu. Não arrombaram a casa, não levaram nada, só o menino e o Labubu. Pois é, gente, o boneco também sumiu. Dias depois, os moradores próximos juram ter visto na floresta ao norte da vila uma criatura enorme, parada entre as árvores com olhos como faróis e pequenos vultos peludos correndo em volta. As autoridades investigaram, mas não encontraram nada. Só um detalhe: marcas fundas no chão como pegadas de algo muito pesado. E agora presta atenção, isso não é só uma história de terror aleatória não, gente. Existem padrões, relatos parecidos em outros países, como na Noruega, Chile e até no Japão, todos envolvendo bonecos Labubu, crianças e florestas. Os detalhes se repetem, sorrisos fofos no começo, vários aparecendo juntos depois e no final, o surgimento do Labubu Supremo, o líder, o rei, o monstro. Alguns especialistas em simbologia até analisaram desenhos do criador do Labubus, o Kasim Lung. Encontraram figuras escondidas nas ilustrações, marcas antigas, círculos rúnicos, olhos duplos, garras escondidas no fundo das imagens, como se ele tivesse deixado pistas o tempo todo. Outros vão além e acreditam que o criador nem inventou o personagem, mas sim que ele viu um monstro em um sonho, ou pior,
em carne e osso e transformou num brinquedo, achando que assim ele poderia controlar o medo. Mas o medo só ficou mais forte. Gente, obviamente, tudo só teoria, mas eu já tô começando a olhar o Labubu que eu tenho aqui em casa com outros olhos, irmão. Você é louco, fica longe de mim, você fica longe de mim, meu irmão. Você foi caro, mas eu tenho medo de você, meu irmão. Ô, eles estão te observando. Gente, você já teve aquela sensação de estar sendo observado? Mesmo estando completamente sozinho? Aquela coceirinha na nuca, aquela vontade de olhar pra trás, mas quando olha não tem nada. Ou melhor, quase nada. Muita gente tem relatado algo bem estranho dos Labubus, gente. E a gente não tá falando só de adultos assustados ou crianças impressionadas. Não. A gente tá falando de colecionadores experientes. Gente que entende de brinquedos raros, que tem vitrines cheias dessas figuras. Pessoas que começaram a notar coisas que simplesmente não tem explicação. A primeira coisa estranha é o movimento. Sim, movimento. Tem gente jurando que deixou o Labubu num lugar e depois ele encontrou ele em outro. É como se o filme Toy Story estivesse provando que é tudo verdade lá no Toy Story, só que de um jeito assustador, mano. Não tá fofinho igual o Toy Story. É como se ele tivesse andado sozinho ou pulado. Teve uma menina de 11 anos de São Paulo que contou em um vídeo no TikTok que deixou o Labubu dela em cima da cômoda, mas quando acordou de madrugada o boneco tava em cima do travesseiro, bem do ladinho do rosto dela. Detalhe, a porta do quarto tava trancada e ela mora sozinha com a avó. Outro garoto de Recife, no Brasil, disse que viu o Labubu dele mexer o pescoço. Foi só um pouquinho, só uma viradinha, mas o suficiente para ele gritar tão alto que acordou o prédio inteiro. Mas calma, ainda piora. O segundo relato mais comum é o som. Tem gente dizendo que os Labubus sussurram à noite. E não é voz alta. É um som bem baixinho, tipo um cochicho. Como se alguém estivesse contando um segredo no seu ouvido. Uma garota no México contou que acordou às 3 da manhã com uma frase estranha sendo repetida perto do ouvido dela. Ele está chegando. Ela achou que fosse sonho. Até perceber que o Labubu dela tava com a cabeça virada para a parede. E ninguém mexeu nele. Aí vem a parte que arrepia qualquer um. A luz ultravioleta. Alguns colecionadores mais corajosos começaram a testar o boneco com lanternas ultravioleta. Aquelas que revelam tinta invisível, sabe? E o que encontraram foi bizarro. Símbolos. Símbolos escondidos nas costas, nos pés ou até por dentro do boneco, que só aparecem com luz especial. E, gente, não é desenho fofo não, tipo coração ou estrela. São símbolos que parecem rúnicos, antigos, estranhos. Um deles parecia um olho com 7 pontas, com uma espiral no meio. Outro, um círculo com pequenos triângulos invertidos ao redor. Algo que, segundo os teóricos do ocultismo, representa um acordo entre mundos. Tem até um canal no YouTube que fez um vídeo analisando esses símbolos. Um dos teóricos do canal disse que o símbolo encontrado num Labubu especial de coleção do Halloween é idêntico ao selo de invocação usado em grimórios antigos da Europa medieval. E grimórios, pra quem não sabe, são livros de magia usados pra chamar os capirotos, mano, ou de outro plano. Ou seja, o boneco que você acha fofo pode estar literalmente carimbado com uns capiroto. Gente, tá repreendido. Essa parte eu já acho que é exagero, gente. Eu prefiro acreditar que isso aqui é só teoria. É mentira, gente. Eu tô contando aqui, mas é mentira, pelo amor de Deus. É mentira, gente. É mentira, não é? É mentira? É mentira. A pergunta que fica é, quem criou esses símbolos? Foi o artista por trás do brinquedo ou eles já estavam ali, antes mesmo do brinquedo existir? Será que o Labubu é só um brinquedo estiloso? Ou será que é uma chave feita para parecer inofensiva, mas capaz de abrir uma porta que deveria continuar fechada? O mais assustador, tem gente que nem precisa de luz ultravioleta. Dizem que em noites específicas, como na sexta-feira 13 ou durante eclipses, os símbolos começam a brilhar sozinhos, como se estivessem ativos, como se alguém tivesse prestes a voltar. Se você tem um Labubu e ele ainda não fez nada, que bom, gente, mas fica de olho. E eu vou ficar de olho no meu aqui também. Porque às vezes, tudo que ele tá esperando é um momento certo para abrir os olhos. E quando isso acontecer, você já vai estar sendo observado. Eu tô pensando seriamente em jogar o meu fone. Não tô brincando, não é caro, tá doido? A teoria do desejo. Gente, tem uma teoria que parece saída de um livro de bruxaria, mas que tá bombando na internet, gente. E não é qualquer teoria, não. É um tipo de coisa que você ri no começo, mas depois começa a pensar, e se for verdade? Ela diz o seguinte, se você fizer um pedido pro seu Labubu exatamente às 4 da manhã, ele pode realizar. Mas tem regras, muitas regras. A primeira é que você precisa estar sozinho. A segunda é que precisa olhar direto nos olhos dele, por pelo menos 30 segundos. E a terceira, a mais estranha, é que você tem que falar o pedido com a mão direita em cima do coração e a mão esquerda encostando no brinquedo. Aparentemente é assim que o pacto é ativado. Gente, isso é coisa de capiroto, gente. Meu Deus do céu, não vou tentar fazer isso não, pelo amor de Deus, tá doido, as ideias. Aí você faz um pedido, dinheiro, amor, fama, aprovação na escola, brinquedo raro, ou até que aquele coleguinha da escola chato para de encher o saco, qualquer coisa. E o pedido se realiza. Teve um garoto da Argentina que contou que pediu uma bicicleta nova e no dia seguinte a avó apareceu exatamente com a bicicleta que ele tinha imaginado, com os mesmos adesivos e tudo. Teve também uma menina da Espanha que jurou que pediu pra virar famosa e um vídeo dela dançando viralizou com 3 milhões de views em 2 dias. Coincidência? Talvez, mas aí vem a parte sombria. Calma.
não é tudo coisa bonitinha não. O pagamento, porque o Labubu, ao contrário de uma fada do dente, ele não trabalha de graça não. Logo depois de ter o pedido realizado, começaram a acontecer coisas bizarras. Primeiro, objetos desaparecem da sua casa. Coisas pequenas, uma escova de dente, um caderno, meia preferida, um botão da camiseta e nunca mais aparecem. Depois, tem os sons de madrugada, sons de passo correndo, portas rangendo devagar e o mais perturbador, risadas infantis. Sabe aquelas bem fininhas, tipo criança aprontando? E o sinal final, que indica que já era, não tem mais volta. Os olhos do Labubu ficam completamente pretos, nada de reflexo, nada de brilho fofo, só um vazio escuro, como se não tivesse mais um boneco ali, mas alguma outra coisa. Uma senhora do interior de Minas Gerais contou que a neta dela fez o ritual e 3 dias depois acordou no meio da madrugada e o boneco tava olhando diretamente pra ela. Ela jogou o brinquedo fora e sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte o Labubu tava de volta na cama, com um papelzinho amassado do lado e tava escrito: eu ainda não terminei. Olha as ideias, meu irmão. Tá repreendido. Alguns teóricos dizem que esse ritual é antigo, muito antigo, que o Labubu seria uma espécie de intermediário entre os humanos e a força de outro mundo, ou seja, o capiroto. Gente, é um tipo de carteiro sobrenatural. Você pede e ele entrega, mas cobra. Ele sempre cobra. Em fórum secreto da internet, tem gente dizendo que se você repetir o pedido por 7 noites seguidas, o brinquedo pode até possuir o corpo de outra pessoa pra te entregar o que você pediu. Mas depois, ele leva a alma da vítima embora. Olha as ideias. Outros dizem que o boneco começa a ficar quente. Quente de verdade mesmo, como se estivesse com febre. E depois disso, ele começa a mexer os braços ou piscar. Então, antes de fazer aquele pedido inocente às 4 da manhã, pensa bem. Você pode até ganhar o que quer. Mas e se no final, o Labubu resolver que você é o próximo pagamento? Porque uma coisa é certa, nada nesse mundo é de graça. E com o Labubu, meu irmão, o preço pode ser você. Tá repreendido. A maldição das crianças perdidas. Agora, gente, voltando àquela floresta sombria, esquecida no mapa, onde tudo começou. Existe uma lenda que assombra os moradores daquela região há séculos, e que só piorou depois que o tal boneco Labubu foi criado. Dizem que os primeiros Labubus não eram brinquedos, eles eram crianças. Crianças de verdade. Meninos e meninas que um dia foram brincar na floresta e nunca mais voltaram. No início, todo mundo achava que elas tinham se perdido, que talvez fossem atacadas por algum animal selvagem, ou caído em algum buraco escondido entre as raízes. Mas com o tempo, as histórias foram ficando esquisitas demais para serem só acidentes. Muitos pais relatavam que antes de sumirem, algumas crianças desenhavam criaturas estranhas no caderno, sempre com o mesmo sorriso torto e dentes afiados. E o mais assustador? Todas essas crianças tinham um brinquedo novo, que ninguém sabia de onde veio. Um boneco misterioso que apareceu do nada no quarto delas. Pequeno, peludo, com um sorrisinho encantador. Era o Labubu. A teoria mais falada entre os moradores antigos é que essas crianças não foram mortas, foram transformadas. A floresta, segundo a lenda, tem uma espécie de maldição, um tipo de magia escura que encanta e aprisiona. Ela atrai as crianças com curiosidade, brincadeiras e vozes familiares. Quando atravessam um certo ponto entre as árvores, nunca mais conseguem sair como entraram. A transformação seria lenta. Primeiro a criança começaria a rir de forma estranha. Depois, os olhos mudariam de cor, o corpo diminuiria, o pelo começaria a crescer, até que no final ela deixaria de ser criança e viraria um deles, um Labubu. Um dos mais antigos relatos é o da aldeia de Glumrod, um vilarejo que não existe mais nos mapas. Lá em 1826, 5 crianças desapareceram no intervalo de uma semana. Não houve tempestade, nem guerra, apenas sumiram, gente. E sabe o que é mais sinistro? Em uma clareira no meio da floresta próxima, encontraram 5 bonecos idênticos ao Labubu. Muito antes do brinquedo sequer existir, gente. O sorriso deles era fofo, sim, mas os olhos pareciam tristes. E desde então, a lenda passou a ser contada de geração em geração. Sempre dizem, cuidado com o brinquedo que ri demais, cuidado com o amiguinho peludo. Às vezes, por trás do sorriso, existe uma alma pedindo socorro. E, gente, essa teoria explica por que o Labubu causa sensações tão contraditórias. De longe, ele é engraçadinho, mas quando você olha por mais tempo, começa a dar arrepios. É como se tivesse alguém ali dentro, como se os olhos fossem reais demais. Tem até um grupo de colecionadores que acredita que cada Labubu representa uma criança desaparecida. Eles fazem registros, anotações, comparam detalhes. Alguns modelos têm nomes gravados escondidos sob o pés, como Elsa, Thomas, Yara. E um dos colecionadores, chamado Frederico, da Itália, afirmou que ao desmontar um Labubu antigo da série limitada Florest Secrets, encontrou um dente de leite verdadeiro colado dentro da cabeça do brinquedo. Você não ouviu errado.
Um dente de verdade, meu irmão. Um dente, sabe? Dente. E o dente era de criança. E aí entra a parte mais sombria de tudo isso. Segundo a maldição, cada Labubu preso nesse mundo precisa levar alguém com ele pro outro lado. Ou seja, cada brinquedo quer companhia. Eles se aproximam de uma nova criança, se tornam o brinquedo favorito dela e quando o vínculo tá forte o bastante, fazem um convite. Esse convite pode vir em forma de bilhete ou até de um simples olhar numa madrugada silenciosa. E se a criança aceitar, ela desaparece. E um novo Labubu aparece no mundo. Por isso, da próxima vez que você vir um boneco com dentes afiados sorrindo pra você, pensa 2 vezes antes de levá-lo pra casa. Meu irmão, o meu Labubu tá me olhando aqui, meu irmão. Por que comprei um Labubu, mano? Mas tá bom, tá me olhando. E aí, Labubu? Porque, gente, pode não ser só um brinquedo. Pode ser, sei lá, alguém pedindo ajuda ou pior, alguém querendo te levar junto. Novamente, isso é só teoria. E eu prefiro acreditar que é mentira. A verdade escondida. Mas, gente, e se tudo isso for só marketing? Tem uma outra teoria dizendo que o verdadeiro capiroto não é o Labubu, é o marketing. Sim, uma armadilha de atenção, curiosidade e desejo. O brinquedo é vendido em caixas misteriosas, você nunca sabe qual vai receber. Isso gera ansiedade, vício e uma busca por a edição mais rara. Resultado? Tem gente gastando fortunas por algo que nem sabe explicar o porquê. É o capiroto da curiosidade, gente. Ele mora dentro do seu bolso. O verdadeiro capiroto só quer fazer você gastar seu dinheiro todo com esse negócio maluco. E eu tô falando isso enquanto eu gastei com o meu. Gente, é claro que tudo isso não passa de teoria, mas eu tô aqui pra contar e eu tenho certeza que apesar de sentir um medinho igual eu sinto, a gente ama esses mistérios, gente. Querendo ou não, é divertido explorar isso, não tem o que fazer. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já se inscreve no canal pra virar um mamutinho e não perder os próximos mistérios. Eu tenho certeza que você ficou até aqui, você gosta disso. Sentindo medo ou não, você assim como eu gosta desses mistérios.